Olá, amados irmãos, Deus abençoe a cada um mais uma vez. Nós estamos aqui pela graça de Deus para continuar o nosso estudo na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Nós já vimos um culto introdutório, meditamos um pouco no capítulo primeiro e agora, se Deus nos der assim esta oportunidade, queremos falar sobre o segundo capítulo desta primeira epístola. Como sempre fazemos, queremos convidar a você, amado irmão ou irmã, a tomar a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, para que juntos possamos meditar na santa palavra de nosso Deus. Eu vou abrir aqui então 1 Coríntios capítulo 2 e nós de versículo em versículo vamos lendo e extraindo aquilo que for útil para o nosso coração, de forma a nos tornar mais maduros, mais completos em Deus, né? Crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios capítulo 2, deixa eu abrir aqui. Eu acho que já vou ler direto aqui, não. Deixa eu só ver se eu separei aqui, amados, que aí nós já lemos direto na... Isso, aqui no meu estudo, no meu pessoal aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aí, creio que fica melhor assim, que já está destacado. 1 Coríntios capítulo 2, é o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, igreja essa que nós já estudamos alguns aspectos, né, desta igreja. Sabemos que ela é uma igreja que está com diversos problemas e situações e que o apóstolo Paulo foi informado pelos irmãos que faziam parte da família de Cloé e que havia problemas doutrinários, algumas incredulidades quanto à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, havia problemas morais, problema com os dons, problema com vestes, toda sorte, né, de situação dentro da igreja. E o apóstolo Paulo foi, então, como que eu vou dizer, acionado, né, como uma autoridade da igreja, como fundador desta igreja. E o irmão Brennan vai nos ensinar que o fundador é também o supervisor da obra, né? Então, ele, como um supervisor da igreja de Coríntios, ele escreve esta carta para sanar, ou pelo menos para dar a receita do que eles deveriam fazer para sanar essas situações e caminharem para se tornar uma igreja de Éfeso, né? Uma igreja efesiana. Então, no versículo 1, ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, porque Paulo esteve em Corinto, né? Ficou 1 ano e meio em Corinto, como nós lemos em Atos no capítulo 18, e ali fundou e instruiu aquela igreja da forma como ela deveria andar. Nós sabemos que Apolo também esteve em Corinto, Apolo também esteve em Éfeso, né? Como os irmãos sabem, outros mais passaram por ali, mas o apóstolo Paulo o fundador, tanto é que ele vai em uma outra oportunidade lá na segunda carta chamar a igreja de Corinto de seus filhos, né? Ele diz assim: eu sou o vosso pai, né? Eu sou o vosso pai que vos gerei no evangelho de Jesus Cristo. Então, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Aqui, sublimidade, não subliminar, né? Sublimidade de sublime, de algo que brilha, algo, nós diríamos hoje, algo chique, né? Um linguajar eloquente, um linguajar bem, bem desenhado, sabe? Aquele sermão que o cérebro produz, né? Que a mente produz. Você não pode errar palavras e há expressões que você mal conhece e monta um sermão de muito brilho.
Paulo está dizendo que quando foi ter com a igreja de Corinto, ele não chegou ali com essa sublimidade de palavras. A maneira dele falar não era sublime, não brilhava, não era eloquente. Isso se diz respeito ao que nós já estudamos no capítulo 1. A igreja de Corinto, ela era uma igreja em uma cidade que era grega, mas com influência romana. E essa cidade em especial se tornou até, existe um historiador, eu vou terminar de ler o livro primeiro, né? Porque senão eu vou indicar e vai que lá na frente tem alguma outra coisa que choca com a nossa fé. Então eu vou terminar de lê-lo para depois indicar aqueles que querem estudar um pouco mais sobre os terrenos que as igrejas foram fundadas, as igrejas primitivas foram fundadas, né? Seu contexto histórico, social, econômico e até político, religioso também. Mas eu vou terminar de ler primeiro. Mas uma coisa que nós podemos afirmar é que Corinto era uma espécie de capital da filosofia, né? A capital do sofismo especificamente. Eu já expliquei no primeiro capítulo, mas esse segundo capítulo é o que mais mais Paulo chama atenção a esse aspecto. O que era um sofista? Sofista era um homem que tinha uma eloquência muito acima da média. Então ele trazia um assunto, seja sobre a natureza, seja sobre a natureza humana, o comportamento humano, sobre o amor, sobre sentimentos, sobre emoções. Alguns na época já falavam sobre o suicídio, falavam sobre questões de família, tudo, claro, numa linha estoico-filosófica, sabe? Tinha muito do que depois se categorizou como estoicismo, hoje nós estamos numa onda, né, de pensamentos estoicos, e na época isso era meio mesclado com filosofia, e quando aqueles homens habilidosos na palavra, eles eram convidados nas praças, nos salões que existiam na antiga Grécia, e eles começavam a falar. Existem alguns relatos que as pessoas até choravam, né? A maneira como eles usavam as palavras, a maneira como eles não erravam o que eles falavam, a pronúncia era perfeita. Eles tinham determinados tiques que persuadia as pessoas, conquistava as pessoas e fazia com que elas refletissem sobre a vida, refletissem sobre o casamento, refletissem sobre a moral, refletissem sobre os próximos anos de suas vidas, o futuro, a razão de viver, o sentido da vida. Muitos desses textos nós temos documentados, né? Dessas palestras nós temos escritas, documentadas até os dias de hoje. Então, Marco Aurélio, né, que foi um difundidor muito proeminente do estoicismo filosófico. Aliás, isso se chama o estoicismo oral, né, que era a maneira como eles registravam isso, era através de suas palestras. Eu não vou dizer que é uma espécie de coach, né, como nós temos hoje, porque realmente dá-se a entender que era uma coisa muito profunda, muito tocante. O ponto que em um minuto você estava rindo, dando gargalhadas, e no próximo você estava em pranto, chorando, né? Então, eles tinham uma habilidade muito grande com a palavra, eles tinham uma habilidade muito grande com o texto, com a maneira de dizer, não só o que dizer, mas como dizer. Havia técnicas, havia o que hoje podemos chamar de os gatilhos, né? Hoje a ciência, a neurociência já tem isso muito bem estabelecido. O neuromarketing tem muito isso estabelecido, né? No marketing, os gatilhos que disparam sensações, emoções para consumo, para alegria, para o prazer. Então, hoje isso está muito bem estabelecido. Se sabe-se como isso funciona, não só na maneira comportamental, mas também na maneira química dentro do cérebro, né? Como os compostos, os transmissores, os neurotransmissores funcionam diante de um gatilho, diante de um estímulo, de um instinto que o ser humano tem em resposta àquilo que ele está absorvendo pelos 5 sentidos, seja o olhar, seja o ouvir, seja o tato. Então, esses homens eles eram extremamente habilidosos nisso. E Corinto era um dos pontos
um dos principais pontos em que esses homens se reuniam e falavam. Nós temos registros históricos que, quando eles terminavam de falar, eles passavam uma espécie de salva, sabe? É, imagina assim, imagina que, eu não sei como é aí na sua cidade, você que está me ouvindo, mas aqui na nossa cidade, quando a gente vai no centro comercial da cidade, que eu odeio ir, diga-se de passagem, mas quando precisa ir, eu vou. E aí é difícil você ir, você não encontrar uma roda de pessoas formadas, e aí tem lá no meio um artista, né? E ele tá ali mostrando a sua arte, ou ele tá tocando uma música, é, tem um que toca uma sanfona, outro toca o violino, outro faz mágica, né? Então fica uma roda de pessoas e ele está ali fazendo a sua mágica e tem um chapéu ou uma caixa no chão e você que está assistindo aquilo vai lá e colabora, né? Eu vou dizer assim, dá uma oferta, né, ao trabalho que ele está fazendo ali. Então, artistas, às vezes, eh, acho que isso aí deve existir em um monte de lugar, né? São Paulo, então. Mas aqui tem um rapaz que ele vende produto, produto natural, sabe? Produto natural. E ele faz um suspense e, sabe, se você passar essa pomada na sua cabeça, seu cabelo não vai cair, o seu cabelo vai crescer. Mas antes disso, eu tenho que explicar isso. Aí ele vai fazendo um mistério e pergunta como é que eu sei disso, né? Como é que eu sei que ele fala isso, que ele faz isso, né? Melhor não pergunte, tá bom? Não pergunte, não. Mas aí ele faz um mistério para segurar e ele vai vender o produto dele. Então, depois de você ouvir tudo aquilo, você vai lá, ajuda, né? Seja o mágico, seja o músico, seja aquele artista. Pois bem, na Grécia, estes eram os sofistas. Então, eles eram. É claro que existiam os sofistas profissionais, tá bom? Que eles só apresentavam-se em ambientes o que nós diríamos eruditos hoje. Mas Corinto não era apenas isso. Corinto era uma coisa generalizada. A busca por coisa nova, a busca por textos novos, por palestras novas, por elementos que fossem gatilhos, que mexessem com a mente límbica da pessoa, que mexessem com seus instintos. Então, aquilo restaurava casamentos, aquilo tirava pessoas de angústia. Então, esses homens, eles realmente eram extremamente habilidosos. E depois que eles paravam numa praça e começavam a falar e colocavam o seu tema, se passava uma espécie de salva e eles recolhiam ali o dinheiro. Você imagina aquela pessoa em lágrimas, com o emocional, com o fator crítico anulado e aquele texto entrando dentro do seu subconsciente, ela vendia a casa e dava o dinheiro, né? Essa é a habilidade retórica, intelectual, mental, filosófica, estoica que um homem é capaz de fazer e os homens são muito bons nisso, né? O intelecto humano é excepcional nesse sentido de criar coisas para mexer com as nossas moções instintivas, né? Só que isso não tem poder. Poder. Então, nesse contexto, com uma alta gama de homens extremamente capacitados, chega Paulo. E Paulo é um descendente do judaísmo. Ele sai do judaísmo, inclusive os judaizantes, né, combatem Paulo. Ele sai com muita formação, porque Paulo não era qualquer um. Paulo de sua geração era o principal, isso vale muito. Instruído aos pés de Gamaliel, nós temos textos de Gamaliel, certo? Há grades curriculares na área da teologia que tem Gamaliel, tem textos de Gamaliel, dada a sua importância. E nesse contexto, chega o apóstolo Paulo. E ele vem dizendo aos Coríntios que quando ele se apresentou em sua viagem em Atos 18, ele não se apresentou àquela igreja
com sublimidade de palavras, ou seja, ele foi na contramão do que os sofistas faziam. Essa bagunça da igreja de Corinto, ela se dá muito porque parte da igreja acreditava que o apóstolo Paulo era apenas mais um sofista, mas agora apresentando algo novo. Mas Paulo está dizendo, quando eu fui falar com vocês, eu não fui com sublimidade de palavra, eu não fui falando de maneira sublime, falando palavras que vocês não entendiam, ou falando textos técnicos, ou palavras técnicas, ou argumentos filosóficos. Eu não fui assim, eu não fui dessa maneira. Então, ele já vai explicar o porquê que ele está falando isso, e o porquê é muito importante. Então, vamos olhar aqui e, dentro desse contexto, entender os próximos versículos que o apóstolo Paulo vai nos falar. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Ele já vai explicar para nós algo muito importante aqui. E eu estive convosco. Eu já vou voltar aqui nesse versículo 3, tá bom? Mas eu só vou ler, depois eu já volto aqui. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Versículo 4. E a minha palavra... Então, sabe uma coisa do apóstolo Paulo que não tem em outras cartas? Na carta de Pedro é muito pouco. Em João, eu acho que deve existir pouquíssimos também. Eu não dei uma verificada, mas a gente sempre está lendo, né, as epístolas de João, porque são bem curtas, bem rápidas de ler, e a gente não vê esse padrão de Paulo. E principalmente na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, assim como dos Gálatas também, tá? Paulo usa muito o eu. Porque o meu ministério, porque a minha palavra. Então, Paulo usa muito o eu, o meu, minha. Eu poderia dizer, como disse no capítulo 1, quando Paulo disse assim, Paulo apóstolo, Paulo está se colocando numa posição, certo? É como se ele estivesse, não queria usar essa palavra, mas eu vou usar ela, mas você vai me entender ao longo do nosso estudo. Como se ele estivesse impondo algo. Como ele estivesse fazendo a igreja de Corinto lembrar. Então, quando como ele começa o capítulo, o versículo aqui, ó, lá em cima. E eu, irmãos, e eu estive, e a minha palavra. Então, várias vezes na epístola aos Coríntios, Paulo vai usar o eu, minha, meu, sempre apontando para o seu papel. Qual é a sua responsabilidade, o seu papel para com aquela igreja. Quem que ele é, né? Quem que ele é diante daquela igreja. Qual que é a sua... Ele não é qualquer um, certo? Ele não é qualquer um. A igreja de Corinto tem que ser lembrada da autoridade de Paulo. Da autoridade de Paulo. Eu tenho citado isso a alguns irmãos e muito em breve eu vou fazer um estudo sobre isso. Existem vários tipos de autoridade, certo? Existe a autoridade da palavra, existe a autoridade apostólica, existe a autoridade pastoral, existe a autoridade da adoção e existe a autoridade moral. Paulo vai fazer uso de muitas autoridades confiadas por Deus a ele, lembrando a igreja de Corinto que não é qualquer um que está falando com ele. Isso não foi necessário em outras igrejas, pelo menos não na mesma escala, né? Mas é porque a igreja de Corinto era uma igreja que parece que tinha tendências rebeldes, tendências desobedientes. Então Paulo está usando um linguajar que poderíamos considerar agressivo, mas dada também ao gritante relato daquilo que estava, como era grave aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto, né? Então ele vai dizer, e a minha palavra. Então, só voltando aqui, ele está num contexto em que há sofistas, há homens de muita
que falam de maneira sublime, há homens que eles têm habilidade na retórica, eles têm habilidade na oratória, certo? Eles são formados na filosofia, eles têm habilidade na maneira de expor o que pensam a ponto de causar naqueles que ouvem. A palavra deveria produzir fé, mas causam aqueles estímulos, gatilhos, sentimentos confusos, emoções confusas, e fazem isso com um objetivo. Então, no versículo 3, eu já vou voltar, né, no versículo 3, mas deixa eu ir para o 4. E a minha palavra, olha lá, de novo, ó, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Essa palavra no grego ela é muito importante, porque ela tem a ver com sedução, né? Então, veja que os estoicos, os sofistas, melhor dizendo, eles tinham uma maneira de sedutora de falar. Eles tinham uma maneira que seduzia, a maneira como eles se expressavam, a maneira como eles falavam. Mas Paulo está dizendo, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras sedutoras, de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então veja que o evangelho de Paulo não é um evangelho apenas de palavras. Existe uma diferença entre o que Paulo está fazendo e o que os sofistas faziam. Os sofistas, embora muito habilidosos intelectualmente em seus textos, em suas palestras, eles não conseguiam, por meio dos seus textos e suas palestras, produzir o que as palavras, porque a minha palavra e a minha pregação, disse o apóstolo Paulo, ela não veio para ser persuasiva, como a sabedoria humana pode produzir, mas em demonstração, em poder, em demonstração, poder de Deus. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que é muito importante, que é o do versículo 3, que eu quero parar aqui para nós meditarmos um pouco, é que quando esses homens, esses sofistas, eles iam para a praça, ou eles iam para um salão, ou para algum ambiente de festa. Normalmente, quando um homem muito rico na Grécia, ou mesmo em Roma, eles faziam uma festa, eles convidavam esses sofistas para que eles pudessem trazer alguma palavra acerca de um aniversário, acerca de um deus, ou diversos outros assuntos. Sempre com muita carga de peso, né? Porque eles eram habilidosos, era um entretenimento culto da época, né? Era uma coisa culta você participar dessa roda e ouvir esses homens falar. Só que quando eles iam se apresentar, eles tinham uma veste, eles tinham uma postura, sabe? Eles tinham uma maneira de usar as mãos, uma maneira. Era algo incrível, a maneira como eles se expressavam, a maneira como a sua fisicalidade, entende? Eles tinham uma fisicalidade muito boa ao se mexer, e a ponto que existe um escritor, neste livro, depois eu vou recomendar aos irmãos, que eles pareciam, quando eles falam, eles pareciam uma serpente, como se uma serpente pudesse falar, a maneira como eles andavam diante do povo. Então tinha toda uma mística, todo uma técnica de convencimento para inserir no coração dos ouvintes o conteúdo produzido pela mente da sabedoria humana, a mente intelectual desses sofistas. Mas quando Paulo esteve em Corinto, Paulo vai dar 3 pontos aqui no versículo 3. E eu estive convosco, olha lá, primeiro, em fraqueza. Segundo, em temor. Terceiro, em temor. Veja aqui, o apóstolo Paulo, ele está dizendo à igreja que quando ele se apresentou, ele não se apresentou com palavras persuasivas, palavras sedutoras, de convencimento humano. Outra coisa, ele não está com essa fisicalidade, ele se apresentou diante da igreja com fraqueza, com temor, com tremor. Então, a palavra fraqueza aqui, ela é a palavra teneia no grego. Significa também enfermidade. Como se Paulo estivesse ali
fraco mesmo. Ele está demonstrando a sua fragilidade. Ele está demonstrando que ele está doente, ele está enfermo, talvez cansado, ele está debilitado. Ele não tinha uma envergadura, uma fisicalidade. Ela fala, não, eu quando estive com vocês, eu não falei com palavras sublimes, com habilidades, com técnicas, com retórias intelectuais e por aí vai. Eu estive com vocês doente, em sofrimento, em fraqueza, em fragilidade, em debilidade, com temor, com medo, medo, com temor. A palavra temor aqui é a palavra phobos no grego, de fobia, sabe? É, quando uma pessoa tem medo de, sei lá, tem uma doença lá que é uma doença não, tem um transtorno que é medo de mar, medo de água. A outra tem medo de aranha, tem medo de doença, tem uma série de medos. Todos eles terminam com fobia, porque a phobos ali se usa com um me esqueci o nome, quando a palavra ela contém, ela pode variar. Eu me esqueci o nome, me perdoa, irmãos. Então, ali está falando de temor, temor. Temor de medo, temor Aliás, phobos também significa fuga. Né? Phobos também significa fuga. Temor de fugir. Então, ele esteve lá em Ateneia, em sofrimento, em doença, em enfermidade, em fragilidade, em debilidade. Ele esteve lá em temor e ele esteve também em temor de temor mesmo, tá bom, irmãos? Então, essa era a condição que o apóstolo Paulo ela tinha. Deixa eu parar um pouquinho aqui só para comentar uma coisa com os irmãos. Porque assim, eu fico pensando. Bom, essa é a parte que eu vou me alongar, né? Com certeza. Mas pensa comigo assim. O apóstolo Paulo, ele é um homem tão importante na Bíblia. Eu já citei isso em algum outro momento, a ponto que a Bíblia fala do Evangelho de Jesus, do Evangelho dos Apóstolos, e Paulo vai dizer que Jesus Cristo ressuscitou segundo o meu Evangelho. Este apóstolo Paulo é o que vai dizer aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, que se nós mesmos, um anjo descer do céu e vos anunciar outra mensagem além daquela que já vos tenho anunciado, que o tal seja anátema. Ou seja, mesmo que se ele apresentasse uma outra coisa, mesmo que um anjo descesse do céu, é um anjo anátema, é um anjo maldito. Paulo seria esse integrante se ele vem acrescentar algo ao que ele chamou de meu evangelho. E por isso hoje nós estamos numa onda do judaísmo messiânico, né? Isso não existe, tá bom, irmão? Isso aí não existe. Isso aí é só a criação ocidental da coisa, né? A bagunça ocidental da coisa. Mas eles vêm para tirar o crédito do apóstolo Paulo. Mas se você crê na palavra de Deus e sabe que Paulo, em suas 14 epístolas, considerando Hebreus como uma autoria de Paulo, que é o que queremos, essa é uma palavra inerrante, ela é uma palavra verdadeira, ela é profética, ela é doutrinária, ela é boa para qualquer aplicação, como o próprio apóstolo Paulo diz que é a Bíblia Sagrada. Então, ele é um homem de uma autoridade tremenda. Ele é um homem de uma autoridade sem igual, equiparada ou maior do que Pedro, se nós fôssemos pôr na balança, embora Pedro recebeu as chaves do reino, mas veja, em questão de matéria, em questão de Bíblia, é o apóstolo Paulo. O estabelecimento de doutrinas, da ceia, da ordem da igreja, da formação da igreja, de plantar a igreja. E talvez eu esteja dizendo isso como opinião, mas depois você faça seu estudo pessoal, compare a colaboração de todos, embora seja o mesmo Espírito Santo em cada um deles. O que eu estou querendo dizer é que, veja só, um homem desse, com esse grau de responsabilidade, com esse grau de profundidade na palavra, mistério que teve oculto em todos os séculos que Cristo fez, ele era um homem profundo na palavra.
né? Ele vai falar da ressurreição, ele vai falar 1 Tessalonicenses 4. É lindo, é maravilhoso, ele tem uma profundidade enorme. Quando você vê um sofista falando, o sofista, ele também é um homem de autoridade na palavra. Ele não tem poder, certo? Mas ele tem habilidade na eloquência. Mas quem era esse homem? Esse homem era ele era um homem que andava com passos vagarosos, sabe? Ele é uma espécie de fariseu ateu, tá bom? O sofista é uma espécie de fariseu ateu. Ele tinha toda uma cerimônia, uma maneira toda cerimonial de fazer as coisas, a fim de transparecer aos outros o valor de sua palavra. E Paulo poderia ser isso. Não tem homens assim, não sei se os irmãos já viram homens assim. Tem homens que, eles podem ser pregadores, ou seja lá o que for, mas eles têm uma fisicalidade, entendeu? Eles têm uma presença, eles entram num lugar e não é a roupa, não é, é a presença deles mesmo. Eles entram, eles têm uma presença, sabe? A presença deles transmite um ar de autoridade, sei lá, a maneira como ele abre a boca e fala, também a maneira do seu corpo. Não sei se os irmãos já sentiram isso, mas tem pessoas, às vezes a gente até ouve, né? Tá, fulano fulano tem presença. A maneira o sofista era um homem de presença. Se eu estivesse na padaria e não tivesse um sofista, toda a padaria ia ficar de olho nele. Alguma coisa diferente tem naquele homem. Ele era um homem de presença. Ele era um homem que a maneira dele andar, a maneira dele se portar, passava confiança, passava autoridade. Isso tudo colaborava para que quando ele, ali na roda ou num salão, abrisse a boca e falasse, a sua palavra seria somada ao seu comportamento, somada às suas vestes, somada à sua fisicalidade. Isso daria um resultado tremendo para ele lá no final, né? Um resultado maravilhoso para ele lá no final. Agora, Paulo, ele vem à igreja de Corinto, ele não vem com sublimidade, mas ele vem com a demonstração. Mas quem era Paulo? Paulo era um homem que publicamente apanhou. Quem quer ouvir um homem que toma uma surra publicamente? Quem quer ouvir o homem que apanhou, tomou chicotada? Quem quer ouvir um homem como Paulo que tem o antecedente criminal gigantesco, porque ficou preso em várias cidades, preso pelo Estado, perseguido pela religião? Quem quer ouvir um homem desse? Entende? Então, Paulo poderia, assim como Moisés, na sua habilidade retórica de aprendizado, ser um gênio, um expert no texto. É o que Moisés poderia ter sido também, 40 anos de formação, mas Deus demorou 40 anos para limpar Moisés, como demorou um tempo para limpar Paulo, para poder usar Paulo. E Paulo, quando foi ter com os coríntios, embora era um homem que apanhava, talvez não poderia ter um crédito de aparência como os sofistas, não foi à igreja de Corinto utilizando-se de nada disso. Você veja como a igreja cristã, ela se tornou tão, tão fraca, tão impotente, tão... Hoje, se um homem veste terno e gravata, as pessoas falam, ó, aquele ali se veste como pastor. Aquela se veste como um... Porque associam o ministério, o ofício, a uma veste. Associam a um comportamento simplesmente, a uma maneira de andar, a uma maneira de falar. Aquele homem fala, ele tem a voz muito, sabe, aquela voz assim, bem. E por ele ter aquela voz, então, ó, Deus o chamou para que ele pudesse ser um pastor, porque ele tem uma voz, ele tem uma maneira de falar, ele tem um jeito de falar, que, nossa, quando ele fala, a voz dele. E Paulo não era isso. Paulo não era isso. Nós temos um livro. Deixa eu pegar aqui só um minutinho, amados. Deixa eu pegar ele aqui.
Nós temos um livro. Esse livro aqui você não precisa acreditar nele, tá bom? Porque ele é uma espécie de nem apócrifo. Ele tem um registro histórico, tá bom? A sua datação é válida, mas ele não é canônico, ele não é sagrado, ele não nem espiritual, tá bom? Ele não é. Mas se você quiser ler apenas como uma curiosidade histórica, ele se chama Atos de Paulo e Tecla, né? Eu tenho nessa versão aqui, mas tem umas versões bem melhores, tá bom, de tradução. Mas eu tenho nessa versão aqui. Atos de Paulo e Tecla fala um pouco, é um registro sobre a aparência de Paulo. Eu não sei nem se é nessa versão, que eu tenho outra aqui. Acho que é na outra que eu marquei. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não sei se. Acho que foi na outra mesmo. E tem dos dois, tá bom? Olha, interlinear. Aqui, ó. Cadê, ó? Ó, aqui tá no grego original. Não sei se dá para os irmãos verem. Acho que não, né? Aqui tá a tradução, aqui tá o grego, tá bom? Aqui tá o grego original. Tem até a cópia do documento aqui. Mas essa aqui aqui, ó, a cópia. É uma imagem, essa aqui da cópia original. Mas, como eu disse, não é um documento que dá para. Não é canônico, não é sagrado, não é nada. É só para curiosidade histórica, tá bom? Me entenda bem, que senão daqui a pouco alguém vai falar assim: ah, mas esse livro, não sei o quê. Então eu já estou dizendo, ele não é um livro sagrado, ele tem suas questões, mas dos registros dos livros antigos, documentos antigos, eu creio que é esse aqui mais um, mas esse aqui melhor relata a aparência de Paulo. Né? A aparência de Paulo. Quem era Paulo? Então, aqui você vai ler que a narração de Paulo, até fala aqui ó, da imagem de Paulo, que Paulo era um homem, segundo esse relato, tá bom? E nós temos esse aqui mais um. Eles são iguais, mas esse aqui é mais detalhado. Que Paulo era um homem ele era um homem baixo, que tinha as sobrancelhas unidas, ele tinha as sobrancelhas bem unidas, e tinha as pernas arqueadas. Né? Aí você vai ler a descrição que fala aqui neste livro. Ele andava de uma maneira estranha, né? O relato é que ele andava de uma maneira estranha e para acrescentar com problemas em suas vistas. E então ele não era um homem assim que se parecia com um sofista. Entende? Ele não era um homem que as pessoas parariam assim para. Se ele não chegou na igreja de Corinto, porque é isso que eu acho maravilhoso no Evangelho de Jesus Cristo. Quando um homem vem no Evangelho, o Evangelho tira a aparência daquele homem. Quando você lê em Isaías 53 que Jesus era um homem sem aparência, que os homens viravam o rosto, que ninguém queria saber dele, ele não tinha nada sedutor, ele não tinha nada atraente. A atração de um homem de Deus é o Evangelho. O Evangelho é essa atração. Então, Paulo não parecia um sofista, ele não tinha vestes de um sofista. Ele está dizendo a esta igreja, vocês são acostumados com isso, mas quando eu vim a vocês, eu não vim com essa sublimidade. Pelo contrário, eu cheguei aí para instruí-los, para ajudá-los em fraqueza, em doença, em sofrimento, com medo de fuga, medo que faz fugir, em tremor. Eu não vim a vocês como um homem que não, eu estava fraco, eu estava fragilizado, eu estava enfermo, eu estava com medo, eu estava com temor, eu estava tremendo, com tremor. Então, esse não é o tipo de aparência que parecia para a igreja de Corinto que trazia alguma credibilidade acerca do que aquele homem fala. Então, hoje eu fico pensando como a igreja ela tem perdido os referenciais mesmo. Porque se baseia na veste de um homem, se baseia no tom da sua voz. Eu tenho ouvido cada absurdo eu tenho ouvido referente a isso, no meio do povo da mensagem, que só resta uma coisa assim, ir no cantinho ali e chorar.
E chorar, não tem outra coisa a ser feita. Esses tempos atrás, nós acho que foi num culto que nós falamos sobre os pastores que viraram pastores porque eram empresários. O dinheiro virou validação de ministério. A aparência virou validação de ministério. Daqui a pouco a altura de um homem vai virar validação, a cor dos olhos vai virar validação do ministério. Isso nada mais é do que carnalidade. Você pode saber que quando uma pessoa tem o seu referencial além, para fora da palavra, é a carne, é a carnalidade dessa pessoa sendo exposta. E isso para um eleito não vale, não tem peso, entende? Então, o apóstolo Paulo não tinha isso. Ele estava ali em fraqueza, em temor, em tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, sedutoras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoie, porque a fé vem pelo ouvir. Entende? A fé vem pelo ouvir. Então, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por isso, a nossa fé, ela tem que estar baseada no poder de Deus, na demonstração da palavra. Todavia, falando sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta, Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, graças a Deus, né? Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então deixa eu parar aqui um pouquinho para nós meditar um pouquinho nesse versículo 10. O que Paulo está dizendo é que, assim, são duas coisas que nós queremos separar. E eu vou me delongar aqui um pouco, mas é muito importante isso aqui. Aquele homem que é um sofista, que ele é eloquente, a montagem que ele faz de seu texto, que ele vai falar, é de seu intelecto. Seu cérebro produziu, talvez ele leu muitos filósofos, mas produziu um material que mexe com os estímulos humanos, mas não dá resultado, não tem poder acompanhando aquilo. Paulo está dizendo que quando eu vim a vocês, eu não vim com essas palavras sedutoras, persuasivas, que conquistam, que atraem. Eu vim com a demonstração do Espírito e do poder de Deus. E ele vai falar que Deus, mas está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora no versículo 10, assim, ó. Mas Deus, essas coisas ocultas, Deus nulas revelou, presta atenção, pelo seu Espírito. Agora, isso é tão importante, e eu temo aqui, eu coloco diante de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, que tome da minha incapacidade, da minha maneira incapaz de me expressar, mas que possa colocar isso no seu coração, porque isso é muito importante, amados. Que é aquela questão da duplicidade de nascimento, sabe? O duplo nascimento que o irmão Branham diz. Eu vou ler daqui a pouquinho, eu vou ler isso aí, porque isso é muito importante para a nossa caminhada aqui, para o nosso estudo aqui. Deus revelou-nos essas coisas pelo Espírito. Ou seja, a revelação, ela é fruto do Espírito, certo? O Espírito, ele é o meio pelo qual a revelação chega a nós. Então você está me ouvindo? Olha só, presta muita atenção no que eu estou falando, senhor.
Eu tô falando, não, ele tá falando, né? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito, Deus revelou pelo Espírito. O Espírito é o intermédio da revelação de Deus. Então, é uma coisa que sempre afirmamos que a mente intelectual, ela pode estabelecer dentro da mensagem, tá bom, irmãos? Dentro da mensagem. Ela pode tomar o material da mensagem, conectá-lo com uma perfeição sem precedentes. Mas isso não funciona. Você não pode dar o nome disso de revelação. Por quê? Porque a revelação, ela vem por intermédio do Espírito. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que uma pessoa que não tem o Espírito Santo não tem revelação. E o Espírito Santo, ele não nega a sua própria palavra. Sabe quando nós vemos homens tomando parte da palavra e ignorando a outra? Nós chamamos determinadas coisas de revelação. Eu tenho observado irmãos que, assim, eles têm citado homens em suas vidas, dizendo que essa revelação é de tal homem, ou de tal homem, ou de tal homem. Homens que seguramente nunca receberam o Espírito Santo. Porque o irmão Branham disse que se eles o tivessem, eles nunca permitiriam o pecado entrar. O pecado entrou porque eles nunca o tiveram. E eu ficarei com esta mensagem da maneira como ela está, da maneira como ela é. Então, estou falando do batismo do Espírito Santo na alma, né? A revelação, ela é fruto disso. Porque é uma coisa que sempre me inquietou muito isso aí, sabe, irmãos? Quando a gente via sermões e revelações e coisas tão aparentemente maravilhosas vindo de uma pessoa que não tem caráter, vindo de uma pessoa que política, vindo de uma pessoa de comportamento duvidoso, vindo de uma pessoa de práticas duvidosas. Como pode ser isso? Como pode ser a revelação que é o próprio Deus? Que a palavra é Deus, Deus e sua palavra é um só. Estar vindo, nascendo de uma fonte. Então, isso foi uma coisa que sempre me inquietou muito, muito, muito. Como isso é possível? Hoje eu sei que isso não é possível. Isso não é possível. E que isso é simplesmente o texto sem o resultado dele. Porque a verdadeira revelação, Deus nos revela essas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem subiu ao coração do homem, pelo Espírito. O Espírito é o responsável em nulas revelar, como disse o apóstolo Paulo. É ele que nos revelou pelo seu Espírito. Então, como pode uma pessoa que não tem o batismo do Espírito Santo em sua alma ter a revelação? Se a revelação é o próprio Deus, sem santidade ninguém virá, mas eles nem pelo estágio da santidade passaram. Então, é uma coisa que para mim, irmãos, que estou assim a vida inteira na mensagem, ela é muito inquietante para mim, entende? Por isso que você sempre me vê repetindo isso, porque ela é muito inquietante, muito inquietante. Eu não sou, graças a Deus, pelo menos nisso, eu não sou mais criança. Eu não sou mais criança nisso. Para mim não interessa mais um sermão florido, colorido, conectado. Se isso não dá resultado, para mim não interessa. Porque viver uma vida baseada em sofismo da mensagem não me ajudou em nada, e não vai me ajudar em nada, e não vai te ajudar em nada. Então, embora esses homens eram habilidosos no texto, eles eram assim como os fariseus eram habilidosos no Velho Testamento, e aí está a Midrash, que não me deixa mentir, tem o Talmud, que não me deixa mentir, tem a Sefer, que não me deixa mentir, tantos outros conjuntos de comentários rabínicos sobre o Velho Testamento, de homens que são gênios. Tratando-se de literatura do Pentateuco, da Torá, eles são gênios. Você nunca pensaria da maneira como eles pensam acerca do texto. Você nunca teceria comentários acerca de acontecimentos de Moisés ou do Antigo Testamento como eles tecem, como eles fazem. Então,
Você nunca faria isso. Por quê? Porque esses homens são gênios, eles são gênios na literatura, eles são gênios na. Eles são. É maravilhoso, mas não funciona. É na epístola de Paulo que Paulo vai dizer assim, quando ele vai falar sobre os dons, ele vai falar sobre o amor no capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, corria como menino, mas quando eu cresci. Então hoje não me satisfaz mais simplesmente conexões com conexões com conexões, se isso não estiver associado a uma vida, a um caráter. Porque uma mensagem que não funciona, que não dá resultado, a mim não me interessa. Então, Paulo, por quê? Eu vou citar, dentro do capítulo 2, a razão por que isso veio através não só de palavra, não de sabedoria humana, mas as minhas palavras e a minha pregação, não de sabedoria, mas pela demonstração do poder de Deus, é para que a sua fé não se apoiasse. É para que a vossa fé não se apoiasse nas palavras de sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então havia um porquê. Não é que ele não poderia vir dessa maneira, não é que ele não poderia fazer um sermão daquele jeito, não é que ele não poderia ter a mesma fisicalidade, ele não poderia ter o mesmo tique de voz, o mesmo. Não, ele poderia ter, mas isso não foi assim para que a vossa fé não se apoiasse em algo que o intelecto humano pode fazer, mas que pudesse se apoiar na demonstração do poder de Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda das profundezas de Deus. Então veja, a revelação ela é fruto do Espírito. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Isso aqui é muito importante. Muito, muito, muito. Tem uma maneira que o irmão Brena colocou isso aqui, que às vezes a gente passa meio por alto, meio batido, né? Aqui, como eu não tenho limite de tempo, eu quero, né, para nós terminar o capítulo, daquilo que eu acredito ser relevante para o nosso estudo, eu quero colocar aqui. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Então, a primeira coisa que ele está estabelecendo, qual dos homens sabe? Ou seja, o espírito do homem tem um conhecimento. Os irmãos entenderam? Então, o que ele está dizendo? Ó, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Ou seja, o espírito do homem que nele está sabe, tem um entendimento. Existe um entendimento, e este entendimento está atrelado não no homem, mas no espírito que está no homem. O espírito do homem que está no homem. Entende? Então, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Então, está dizendo que o espírito do homem tem um conhecimento, ele sabe, ele tem um conhecimento atrelado, junto, o homem e o espírito do homem. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Então, volta a minha afirmação e olha como ela é bíblica. Essa afirmação é bíblica. A verdadeira revelação só pode vir do Espírito Santo. Então, eu te pergunto, como homens mentirosos, homens sem pudor, homens sem caráter, homens políticos, homens que não têm requisitos, não têm qualificações, não para serem salvos, salvos eles são, mas para ocupar o ofício de Deus, eles não fazem parte do quíntuplo de Efésios. Como pode haver uma revelação verdadeira, autêntica e, mais importante, que funcione se aquele que sabe as coisas que sabe as coisas de Deus é unicamente o Espírito de Deus? Olha lá, vamos ler. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. O Espírito do homem faz conhecer as coisas do homem. O Espírito de Deus faz conhecer as coisas de Deus. Então, a pergunta aqui é, como um homem que ele não tem o Espírito Santo ainda. Ele tem o Espírito dele, o Espírito do homem. Porque ele tem o gosto dele, ele tem os desejos dele, ele tem a emoção dele, ele tem o comportamento dele, ele tem o caráter dele. Ele não venceu, ele não passou essa etapa ainda.
Como esse espírito do homem pode saber das coisas de Deus? Porque unicamente quem sabe das coisas de Deus é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Ou seja, a verdadeira revelação, que é a revelação que funciona, e ela não é apenas ligar parágrafo com parágrafo, tá bom? Mas é realmente uma revelação, só pode vir de alguém que tenha esse Espírito de Deus. Os irmãos me entendem? Faz sentido isso? Por isso que nós vemos de tantas revelações. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Por favor, por favor. Por favor. Tenha misericórdia da sua alma. Assim como estou tendo da minha. Pensa. Quando você ouviu aquela revelação, o que aquilo te transformou, além de emoção, além da sua emoção, além da sua alegria, além de você dizer assim, nossa, isso é isso mesmo, além de você dizer assim, ah, nossa, antes eu não sabia, agora eu sabia. No que? No que? Fora da mente, no que isso te mudou? Isso só agregou conhecimento a você? Porque a revelação não é conhecimento. No que você melhorou no tratamento com seus irmãos? No que você continua sendo o problema da igreja? Você continua dando problema. Você é problema para os seus irmãos, você é problema para sua casa, você é problema, você é cheio de orgulho, cheio de inveja. No que essa revelação que você acha que é revelação, além de conhecimento e emoções duvidosas acerca disso, no que isso te mudou? Por isso eu não consigo desvencilhar isso que eu já disse, o sermão do pregador, entendeu? Porque se aquele homem sem caráter pregou, como pode? Se a verdadeira revelação, ela só pode vir do Espírito de Deus. Me mostre outro texto, por favor. Me mostre outro texto, outro texto que possa combater isso. Que você fala, não, irmão, aquele homem, ele pode ter. Ele é, sem o Espírito Santo, mas ele pode ter falado algo. Como, meu Deus? Como pode ser isso? Como que os mistérios de Deus, como que a verdadeira revelação, aquilo que o olho não viu, que os ouvidos não ouviu, ele nulas revelou pelo seu Espírito. Será que isso também não é só uma habilidade? Será que isso também não é? Será que essa demonstração de poder foi efetuada na sua vida de que maneira? Por isso que não fui eu que disse, foi o irmão Brana que disse. É melhor aquele homem que vem da roça, mastigando um matinho aqui no canto da boca, que assim, ó, mastigando aquele matinho no canto da boca, mas quando ele abre a boca para falar com você acerca da palavra de Deus, aquilo te transforma. E você fala, eu não sou o mesmo. Eu não oro como eu orava, eu não jejuo como eu orava, eu não falo. Antes eu não temia. Eu podia ver uma coisa errada e aquilo me. Mas hoje, quando eu olho, aquilo me faz temer. Há um temor junto com aquilo. Então, é preferível do que uma grande revelação que conecta todas as coisas e que não faz nada pela tua alma. Me perdoe. Me perdoe minha reação quanto a isso. É que não é fácil, irmãos. É isso que eu falo, você tem que estar na guerra, entendeu? Você tem que estar na guerra para você ver algumas coisas. Não é fácil você ver pessoas que se asseguram em algo, que baseiam a sua fé. É o que ele disse. Isso é para que a vossa fé não se apoiasse,
mas se apoiassem no poder de Deus. Porque é difícil ver pessoas que na hora que elas precisarem, elas não vão ter força. Elas negligenciam ter resultado ou não. Nós temos um movimento da mensagem no Brasil hoje que é só a palavra. Que é, sabe, menospreza. E daqui a pouco eu vou ler o irmão Bruno falando. Menospreza as demonstrações, sabe? Não, se eu juntei isso aqui com isso aqui, isso casa com a escritura, isso é o suficiente. Isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Pode parecer herético, tá bom? O que eu vou dizer, pode parecer uma heresia completa, mas não é o que Deus nos disse. Deus não nos disse que era só a palavra. Ele nos deu a palavra para você crer. Por isso que eu disse, nós somos sola escritura entre aspas, tá? Entre aspas. Sola escritura, vírgula. Por quê? Porque isso não é a Bíblia. A própria Bíblia diz. Estes sinais seguirão aqueles que creem na palavra. Ou seja, a palavra, você citar o irmão Breno, a palavra não pode ir sozinha. Mas nós temos um movimento hoje na mensagem que não crê nisso. Crê apenas na conexão disso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Ora, só por não crer nisso já não é o Espírito Santo. Só por não crer nisso, porque o Espírito Santo não seria incrédulo quanto à operação que o próprio Espírito Santo disse que teria na igreja. Então, só por isso, já não é o Espírito Santo. E como é que a revelação, que é prerrogativa total do Espírito Santo para um indivíduo, só o Filho conhece aquele a quem o Filho quiser revelar. E o Filho o revela por meio do Espírito Santo. Quer dizer, como sem o Espírito Santo tal revelação? Entende, irmão? Seja honesto, irmão, por favor. Eu digo a você, ponha em dúvida, olha o que eu estou dizendo para você, ponha em dúvida qualquer revelação que não veio do Espírito Santo. Ponha em dúvida qualquer revelação que não veio de uma pessoa selada com o Espírito Santo. Ponha em dúvida, ponha em questionamento qualquer revelação que vem de pessoas que não têm o caráter de Cristo. Ponha em xeque, ponha em questionamento e veja onde isso colaborou com a sua vida de verdade. De verdade, de verdade. Pensa, pelo amor de Deus, pensa. Nós temos uma revelação no nosso país, não todas, obviamente, tá bom, irmãos? Não vou generalizar. Há homens sérios que estão pregando a palavra, no melhor do entendimento deles. Eles não são charlatões, eles não são hipócritas. São homens sérios, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo assim, ó, tem uma revelação no nosso tempo que negligencia o orar. Pensa comigo, pensa. No que a revelação te fez um homem e uma mulher de oração mesmo. Eu não estou falando oração periódica. Sabe que nem você toma remédio 8 em 8 horas, aí você, sabe, tantos dias, aí você ora hoje, 3 dias sem orar, aí você ora daqui 3 dias, aí depois você só ora quando... Escuta, deixa eu falar pra você. Se você não tem uma vida de oração, você não é cristão. Se você não tem uma vida de oração, você não recebeu o Espírito Santo. Se você não tem uma vida de oração, porque se o Espírito Santo estivesse dentro de você, o Espírito Santo dentro de Jesus Cristo fez o próprio Deus em carne humana orar. Que revelação é essa? Que diz que somos cristãos, que se nós nem orar, nós oramos. Que revelação é essa? Que nós não temos a sede de jejum, nós não temos a sede de intercessão, nós não temos a sede... Oh, pelo amor de Deus, pensa um pouco, que revelação é essa? Ela pode ser qualquer uma outra, mas ela não é bíblica. E é isso que nós queremos, algo que não é bíblico? Ou, o que só falta afirmar também, é alguns dizerem que não, mas o irmão Branham era assim também. Um homem que disse que no domingo, quando ia pregar, ele já estava 3 dias em oração. Não é oração, não, oração. De longa oração.
só existe uma revelação. E essa revelação só vem por meio do Espírito. Com E maiúsculo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então, olha aqui para mim. Duas classes de Espírito. Duas classes de Espírito que nesses Espíritos, Deus me ajude, Senhor Deus, a colocar isso de uma forma que possa entrar na tua alma. Nesses dois Espíritos, o Espírito está ligado a um conhecimento. O Espírito é a fonte de conhecimento. Eu já vou explicar melhor isso aqui. Deixa eu só terminar o versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Olha, irmãos, o que Paulo vai dizer? O que Paulo vai dizer do porquê? Para quê? Isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, vírgula. Olha o que ele vai dizer. Para que pudesse conhecer. Então, sim, o conhecimento está atrelado ao espírito do homem. Então, olha só. Mas nós não está falando de leitura, não está falando de ler um livro, de ler, não. O espírito, o conhecimento provém de um espírito. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Agora, eu quero chamar a sua atenção, porque eu vou ler uma mensagem do Mombrana aqui, mas antes disso eu quero chamar a sua atenção aqui. Eu já estou me delongando. Então, olha só. O espírito, ele está ligado a um conhecimento. Creio que nós concordamos com isso, certo? Então, olha o que Paulo disse, ó. Que ninguém conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem. Então, veja, o espírito do homem conhece, sabe as coisas do homem. E ninguém conhece as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Então, a maneira de conhecer as coisas do homem é ter o espírito do homem. A maneira de conhecer o espírito de Deus é... a maneira de conhecer as coisas de Deus é ter o espírito de Deus. Ok, mas eu vou um pouquinho mais além, porque eu vou entrar numa citação muito importante aqui. Também, o conhecimento de um homem está ligado ao seu nascimento. É isso que eu quero que você pegue o seu caderno de anotação e escreva. A fonte de conhecimento de um homem, sabedoria de um homem, está ligada a seu nascimento. Ou seja, conforme o nascimento de um homem, também é o seu conhecimento. Aí nós temos muitas provas disso. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Mas eu quero caminhar em algumas delas, mas principalmente na citação. E veja só o que Jesus disse. Aquele que não nascer não pode entender. Porque ver é entender ali. Não entende as coisas de Deus, não tem entendimento das coisas de Deus. E muitos outros textos que nós poderíamos falar aqui. Então veja, o nascimento natural produz o que os sofistas tinham. Eles tinham habilidade, eles tinham a capacidade de construir um texto, capacidade de dialogar, capacidade de dar uma palestra, capacidade de oratória, de convencimento, de persuasão, de sedução, de atração para os ouvintes. Isso era produzido pelo espírito do homem que no homem está, que sabe das coisas do homem, de um nascimento terrenal, carnal, humano. Mas o Espírito de Deus, que sabe as coisas de Deus, também vem de um nascimento que o próprio Deus produziu. E esse é o novo nascimento. Por isso que, olha isso, presta atenção nisso aqui. Que aquele homem com espírito de carne, ou com o espírito do homem, um homem de carne, conhece as coisas do homem. E o Espírito de Deus, que conhece as coisas de Deus, que vem de um nascimento provido por Deus. Então, o nascimento terrestre e o nascimento celeste. O novo nascimento. E o irmão Branham chegou a dizer assim, ó,
que o novo nascimento te fará entender as Escrituras. Porque ninguém pode entender o reino dos céus, ninguém pode entender as coisas de Deus, senão aquele que é nascido de Deus. Então, olha como a fonte de conhecimento está ligada ao Espírito, mas também está ligada ao nascimento daquele homem. Exemplo, o irmão Brana, e eu vou ler ele falando que, olha, Pedro era um homem ignorante. Você pega Pedro era um homem letrado. Olha as decisões de Pedro. Mas 40 dias depois, quando ele sai do cenáculo, do aposento alto, e ele vai dar o seu primeiro discurso, olha o que Pedro faz. Pedro liga a escritura com escritura. Pedro disse isso aqui, é Joel 2:28, é o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Quem deu essa capacidade dele pregar? Quem deu a capacidade de ele pregar algo? E olha, ele só pregou quando tinha o Espírito Santo, viu? De ele pregar algo que compungisse o coração daquelas quase 3.000 almas e eles dissessem: varões e irmãos, que devemos fazer? Se arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, vossos... Esse é Pedro falando. Pedro adquiriu um conhecimento que não veio de seu nascimento, mas veio de seu novo nascimento. O Espírito Santo, dentro de Pedro, lhe deu o entendimento, o conhecimento para ligar eventos à Escritura. Aí sim. Aí é uma revelação de que aquilo que está acontecendo, e é uma revelação, que aquilo que está acontecendo é o que foi predito. Ali não podia ser algo ligado ao corpo humano. Não podia ser ligado ao espírito do homem. O espírito do homem estava morto. Precisava de ser o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, a sua segunda carta, e os seus 3, quase 4 discursos no livro de Atos, todos eles é de uma habilidade de ligar um evento com a escritura, ou escritura com a escritura, mas de um homem cuja fonte de conhecimento vinha do Espírito de Deus, não do Espírito do homem. Não era um sofista falando. E o apóstolo Paulo podia ser um sofista, porque tinha uma habilidade retórica, oratória muito grande, mas ele abandona isso para depender do Espírito de Deus. Isso não quer dizer que não tem que ler, isso não quer dizer que não tem que estudar. Não misture as coisas, tá bom? Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a fonte de conhecimento bíblico, a fonte da revelação é o Espírito. Porque senão, disse o irmão Brani, eu vou ler, Nicodemos sabia muito mais do que os apóstolos. Ele poderia, em outras palavras, saber muito mais que Jesus. Não entendo o que eu estou dizendo. Claro que não, porque Jesus é Deus. Mas entende que a Bíblia diz que ele era mestre em Israel. E mestre em Israel, para um judeu considerar um homem mestre, é que o homem é um gênio, o homem é um mestre mesmo. Mas Jesus vira para ele e vai assim, ó, você é mestre em Israel, você não sabe dessas coisas? Por quê? Porque o conhecimento dele estava atrelado a seu nascimento na carne. Mas Jesus está mostrando a ele um conhecimento daquele que nasce do Espírito, aquele que nasce de novo. Então você é mestre, Israel, e não sabe dessas coisas. Mas, irmão, você é mestre, você não sabe? E mestre era o cargo de autoridade escriturística, era o ápice. Agora, veja como isso se perdeu ao longo e que a mensagem do tempo do fim veio restaurar pela graça de Deus. Em que estamos confiados? Em que o pregador está confiado? Em qual de seus nascimentos? Por isso, nós somos contra a teologia sistemática, a teologia acadêmica, não teologia no termo, porque estudar a Deus é o que eu faço todo dia, o que você faz, é o que você está fazendo agora, estudando a Deus, a sua palavra, porque a palavra é Deus. No princípio era o verbo está com Deus, o verbo era Deus. Então, nós estudamos a todo dia, mas a teologia acadêmica, que te põe um diploma na parede, que faz de você um doutor, um PhD, um teólogo, é pecado. Porque não foi desta maneira que Deus instituiu no princípio que o conhecimento viesse por vias acadêmicas, mas que o conhecimento viesse pelo batismo do Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo sabe todas as coisas. Disse a Bíblia Sagrada que quando o Espírito Santo viesse, ele seria um ensinador que nos mostraria todas as coisas. Que Deus nos ajude. Deixa eu ler uma citação muito importante, eu já volto aqui para nós encerrar. Eu parei aqui no
versículo 12, né? Eu quero ler a mensagem. Meu Deus, eu tenho tantas citações aqui, mas não vai dar para eu ler, tá bom, irmãos? Eu vou ler isso aqui depois, então, porque eu não sei por causa do nosso tempo. Deixa eu achar aqui. Onde eu separei aqui? Aqui, ó. Ó, eu até coloquei aqui para nossa meditação, né? Depois tem as outras citações aqui, eu tenho que ler, mas depois eu leio. Eu disse assim, ó. A sua fonte de conhecimento está relacionada ao seu nascimento. Então é isso que nós estamos falando. A mensagem Por que sou contra a religião organizada, 11 de 1962, no parágrafo 105. Sim, essa mensagem é tão importante que eu pediria a você, nós temos ela dos crentes da Bíblia do Brasil. A mensagem Por que sou contra a religião organizada. Eu acho que é lá no parágrafo 19, eu não me lembro se é o 16 ou 19, dos crentes da Bíblia, da versão dos crentes da Bíblia, que fala, o irmão Branco disse assim, que ele pensou em gravar essa fita Porque sou contra a religião organizada, para os ministros, para os pastores, para os ministros, dada a sua importância, tá bom? Para ajudá-los, do porquê o irmão Branham era contra a religião organizada. Então, no parágrafo 105, ele fala assim, sim, para ser ativo na Terra, você tem que nascer naturalmente e ser ativo. E tal nascimento nos faz inteligentes, como eu já disse. Então veja aqui, para você ser ativo na Terra, você tem que ter nascido de uma mulher. Aquele corpinho se formou dentro do ventre de uma mulher, e você tem mãos, você tem pés, você é ativo aqui na Terra. Você pode comer, beber, trabalhar, você pode correr, você pode pular, você é ativo, porque esse nascimento te fez ativo. É um nascimento terrestre que te fez ativo. Então é isso que o irmão Branham está dizendo, e tem uma inteligência atrelada a esse nascimento. Vem e tornamos-nos sábios, inteligentes. Nossos intelectos nos dão isso. Porém, lembre-se que este nascimento, desde o princípio, é contrário. Isto é terreno e contrário à palavra de Deus. Tolice para Deus e para o seu plano, ignorante ao plano de Deus. Isso que eu quero ressaltar uma coisa. O nosso entendimento, advindo da carne, advindo do nascimento terrestre, é inútil para a obra de Deus. Deus não precisa da inteligência do Joesley. Deus não precisa da capacidade intelectual do Joesley. As ideias do Joesley, que vêm de seu nascimento natural, só causarão problemas, situações para o reino de Deus. Então, a razão por que a igreja de Corinto está cheia de problema é porque tem um bando de homens e mulheres carnais, cuja a sua fonte de conhecimento é seu nascimento carnal, e é o que Paulo está apresentando. Então, olha o que ele está dizendo. Porém, lembre-se, esse nascimento, desde o princípio, é contrário, isto é, terreno e contrário à palavra de Deus, tolice para Deus e para o seu plano, ignorante ao plano de Deus. Se não fosse, Nicodemos teria conhecido mais do que Jesus conhecia a respeito. Ele era mestre. Ele não era qualquer coisa, ele era mestre em Israel. Então, acerca de capacidade cognitiva, capacidade de inteligência, de memória, de colocação de palavras, Nicodemos era mestre. Só que seu conhecimento veio de seu nascimento terrestre, do espírito do homem, de seu nascimento terrestre. E Jesus está falando para ele que quem não nasceu de novo não pode entender o reino dos céus, não pode entender as escrituras. É o que o irmão Branham diz, você só pode entender a Bíblia se você nasceu de novo. A Bíblia, ela foi escrita para nascidos de novo. Você não pode crer na Bíblia a menos que você tenha o Espírito Santo. Escuta o que eu estou falando. É impossível crer na Bíblia sem ter o Espírito daquele que escreveu a Bíblia. Integralmente, isso nunca vai acontecer. E por isso Deus, além de enviar a sua Bíblia Sagrada, me entenda bem, além de Deus enviar a sua palavra, Deus enviou também o seu Espírito Santo para que o Espírito Santo fosse sobre a palavra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não só ele nos enviou a palavra, mas ele enviou o Espírito Santo com a palavra.
Se não fosse, Nicodemos teria conhecido mais do que Jesus conhecia a respeito. Vê? Tu sendo mestre em Israel, vê. Veja, onde vão as suas denominações, onde seus grandes e inteligentes homens se encontram e traçam seus planos e o estabelecem. Na mesma mensagem, no parágrafo 126, ele fala, agora, descobrimos que este homem tem que ser nascido de novo para poder estar ativo. Então veja que é o que ele está dizendo. Quando você nasce na carne, você está ativo na terra, você está ativo nos seus afazeres aqui na terra. Mas quando você nasce de novo, você está ativo no reino de Deus. O problema é que nós temos homens que são carne, que estão na sua carnalidade, e que querem ser ativos no reino de Deus sem passar pela via provida por Deus para isso. Por isso que ele diz que por um espírito somos todos batizados de um corpo, 1 Coríntios capítulo 12. A maneira de ser ativo neste corpo é primeiro nascer de novo. É primeiro ter o novo nascimento. É receber o batismo com o Espírito Santo. Agora, descobrimos que este homem tem que ser nascido de novo para poder estar ativo, correto? Ser nascido da carne. Então, você tem a sabedoria do mundo. Então, se você nasce na carne, você tem a sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo obedece a um professor carnal, certo? É exatamente por isso que um homem que não tem um novo nascimento, diga-lhe a palavra de Deus e ele vai obedecer ao seu bispo, seu presbítero ou suas organizações, ao invés da palavra de vida. Por quê? Não sabe nada além disso, porque você sabe, algum dia poderei ser um presbítero, porque Nicodemos era um mestre. Isso era superior a um presbítero, isso era superior a um pastor, isso era superior, ele era um mestre em Israel. Vê? Sim, ele era um grande homem, ele pertencia a este grupo e não conhecia nada acerca de Deus. Vê? Tudo o que ele sabia era um pouco de história. Continuando, porque eu sou contra a religião organizada, aqui são 3 parágrafos, tá bom? Do 137 ao 140, mas é muito importante, então preste muita atenção. Ser nascido do Espírito é crer e comportar-se no Espírito. Aí, vírgula, é entender e crer. Então, olha, você não pode entender sem ter o Espírito. Você não pode crer, realmente crer, sem ter o Espírito. Com o coração que Jesus é o Cristo. E esta é a sua palavra, que nenhuma palavra pode ser acrescentada a isso ou tirada sem que o seu nome seja tirado do livro da vida. Ufa, essa foi uma forte, mas você acrescentar algo a isto, em sua tradição, ou tirar algo disso, bem, Cristo, ele mesmo disse, em teu nome, o teu nome será apagado do livro da vida. Agora, encontre organização, denominação na Bíblia, vocês fugirão disto. Correto. Independentemente da carne, ensinar denominação é contrária à Bíblia, sim. Nascer de novo significa um novo nascimento do alto, nascimento do alto. Então, estejamos ativos nas coisas do alto. Olha lá. Ó, meu Deus, porque isto é Ele mesmo atuando em sua palavra através de você, seu ramo da videira. Essa é a razão pela qual Jesus disse, se não faço as obras de meu Pai, não creais em mim. Ó, certamente, ele disse, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Observe, ele consertar Nicodemos aqui. Quando Nicodemos, você sabe, eles pensam, sendo ele um homem, ele não pode ser Deus. Ele disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Cadê? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, mesmo o Filho do Homem que está agora no céu. E isso foi demais para ele. Como poderia ele, o Filho do Homem que desceu do céu, era o mesmo que subiu ao céu e o mesmo que estava de pé aqui em cima nesta casa falando com Nicodemos, estava agora no céu? Bem, ele deveria ter visto que isso era Deus. Ele é onipresente em todos os lugares, bem? Porém, ele, em suas tradições, não sabia disso. Ele não tinha mente espiritual. A mente carnal não pode compreender isso. Ele disse, quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguns dizem, bem, ele é o filho de Davi, e aí eu vou adiantar aqui, né? Nascido de novo do alto, então estamos ativos nas coisas do alto, porque sua vida está em nós, que é a palavra vindicada e própria, que é a sua palavra vindicando a própria palavra.
O Espírito que está em você é a palavra feita carne em você. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito cuida da palavra. Isso aqui que eu acho maravilhoso. Olha, ó, ó. O Espírito cuida da palavra e está ativo em vindicar a palavra. Agora, o Espírito não está ativo em nenhuma denominação. É isso que eu digo, irmãos. É isso que eu digo. Mas sabe que tem uma resistência. É, mas eu sei o nome disso. O nome disso é orgulho. O nome disso é orgulho. O nome disso é ego. E aí nós começamos a duvidar de algumas experiências, entendeu? Que é um ego muito grande, sabe? É um orgulho muito grande. É uma. Esse fim de semana, conversando com um irmão, ele me citou uma coisa. Acho que eu não me lembro se ele ouviu da pregação de um pastor, alguma coisa, mas achei fantástico isso aí. Ele falando que esse pregador que ele estava ouvindo, ou desse irmão que ele estava, acho que era um pregador, se eu não me engano, falando sobre aquela planta que dá fruto, né? E ele explicando que a planta, ela, quando ela cresce, ela fica retinha, né? Ela fica retinha. E aí ela é orgulhosa, ela tá reta, assim, então ela tá orgulhosa. Ela é uma planta orgulhosa. Mas quando, lá na ponta dela, ela começa a dar fruto, quanto mais fruto ela tem, ela vai se encurvando, certo? Ela vai se encurvando, se encurvando. Aí ela fica humilde. Você entendeu? Então, à medida que vai dando fruto, ela vai se encurvando, se encurvando. Aí você vê ela tá humilde, porque ela dá fruto. Porque um sujeito que não dá fruto, ele é orgulhoso. Ele não se dobra. E talvez na cabeça dele tá pensando que todo mundo tá sendo enganado, mas ninguém tá sendo enganado, tá, querido? Ninguém tá sendo enganado, não. Pode ser que não te foi dito ainda, mas ninguém tá sendo enganado, não. Todo mundo sabe. Então, é uma coisa que eu acho impressionante isso. É uma afirmação do irmão Brana que o Espírito Santo, ele não está ativo em nenhuma denominação. Porque a partir do momento que virou uma denominação, morreu. Sabe que é morte? Aí eu te faço uma pergunta. Pode um batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, ficar dentro de uma denominação depois que ela morreu? Pode isso? Será que isso é possível? Será que esse não é um padrão, irmãos? Isso não é um padrão. Todo batizado com o Espírito Santo, cuja igreja se dominou, saiu. O Espírito Santo não permitiu nenhum batizado com o Espírito Santo morrer dentro de uma denominação. É só você ler a exposição das eras. O irmão Branham dizendo exatamente isso. Tudo que Deus fez, faz e fará será fora do sistema organizacional, porque o Espírito Santo não está dentro de uma denominação. E o que é denominação? É um lugar ou é uma pessoa que toma a palavra de um homem acima do que diz a palavra de Deus. Se eu, Joesley, tomo a minha palavra ou a palavra de qualquer outro homem acima do que diz a palavra, eu sou uma denominação. Eu não preciso estar num prédio. Eu sou uma denominação. E aí o que acontece? Nesse momento eu morri. E Deus me põe na gaveta e nunca mais volta a tratar comigo. É o que o irmão Branham disse. Se Deus. Olha aqui pra mim. Se Deus voltar a tratar com uma igreja que se denominou, a primeira que ele tem que voltar a tratar se chama a Igreja Católica Apostólica Romana, formada no Concílio de Nicéia em 325 e oficializada em 487 por Teodósio I como religião oficial do Império. É Deus chegar para essa igreja e derramar sobre a igreja. Ó, pensa, ó, imagina isso aqui. Chegar na Igreja Católica Apostólica Romana e derramar sobre ela o batismo do Espírito Santo. Isso é tão possível quanto Deus tratar com uma pessoa com o Espírito Santo dentro de uma denominação que é morte. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, eu tendo a
ir para minha outra opção aqui, que na verdade é só um orgulho tolo. É só um ego tolo. Que talvez pode enganar alguns que não conhecem a Bíblia e a Deus. Mas nenhuma denominação. Por quê? Porque a denominação colocou o Espírito Santo para fora. A denominação chutou Jesus para fora. Por isso que ela é Laodiceia. Por isso que ela está morta. Por isso que ela é uma defunta florida, disse o irmão Branham. E se porventura houvesse algum eleito, o eleito sai sempre. Quando o som da verdade bate no ouvido do eleito, o eleito sai. Porque ele não suporta, porque ele é parte da vida. Como é que parte da vida vai estar com a morte? Põe na gaveta e nunca mais volta a tratar. Agora, às vezes me parece que eu já citei algumas vezes Samuel e Saul. Deus vira para Samuel e fala: peraí, Samuel, eu rejeitei Saul e você tá com esse... Tô entendendo. Você não tá vendo que eu rejeitei Saul? Você não tá vendo que eu já rejeitei ele? Por que você tá tendo dó dele? Por que você tá tendo pena dele? Eu, Deus, rejeitei Saul. Por quê? Porque Saul não me obedeceu. Por ele não ter me obedecido, eu levantei outro. Porque o seu orgulho pela popularidade de seu irmão Branham, porque Saul caiu com a popularidade, com a fama, não permitiu eu usar ele. Então eu peguei e levantei outro. Lá, no meio das ovelhas. O último. Agora, o espírito não está ativo em nenhuma denominação. Não está interessado em fazer organização, porque o espírito é contra a organização. A organização está à procura das coisas do mundo, a mente do mundo, e eles fazem grandes templos e coisas polidas, e grandes organizações e pregadores polidos, e assim sucessivamente. E a melhor classe na cidade. Ponto. Onde o Espírito está tratando de encontrar corações honestos, onde o Espírito está ansioso para se manifestar e provar que toda a palavra de Deus é verdade. Como pode o Espírito trabalhar em uma organização quando está negando, tomando credos em lugar da palavra? Não pode fazer. Então, vê você, ela está morta. Deus não vai a esses tipos de lugares para buscar seus. Um grupo de homens que trabalhem para ele, porque eles já estão mortos. São incrédulos na palavra ou eles não estariam ali. Um homem que está dentro da denominação, eles são incrédulos na palavra. E se não, não é não. Se não fosse, eles não estariam ali. Vê, agora estejamos ativos nas coisas de cima. Agora, o Espírito cuida da palavra. Agora, isso é correto porque o Espírito dá vida à palavra. A letra mata, porém o Espírito dá vida. Meu Deus, Deus nos ajude. Ó, amados, eu tenho um monte de citação aqui, ó. Aqui em cima. Ó, dá o nascer do sol, senhores, queremos ver a Jesus. Veremos a Jesus. O que ele fala aqui? Você tem que ter o poder do Espírito Santo por trás dessa palavra para fazê-la ganhar vida. Olha lá, você tem que ter. Não é só a palavra, fazendo a palavra acontecer. Cadê? Onde ele fala tentar ensinar alguma coisa e pregar alguma coisa diferente, né? Pregar é tornar manifestado. É preciso o Espírito Santo para manifestar essa palavra. Se for a verdade, palavra, Deus manifestará isso. Se não for a verdade, Deus não terá nada a ver com isso, porque Deus não se redará com mentiras. Você sabe disso porque Ele é Deus agora, o mesmo agora. Olha isso aqui, qual que é isso aqui? Investimentos. Porque apenas a pregação da palavra por si só não trará isto. Aí, ó, você tá falando, não é eu. Tá aí, cadê? Investimentos 3863 209. Então, olha lá, porque é o Espírito Santo que faz a palavra de Deus entrar em ação, falando da demonstração, né? Pregar o evangelho era demonstrar o poder. As manifestações são as demonstrações, são a obra. Manifestações são, as demonstrações são as obras da palavra tornadas positivas. Quando a palavra é pregada, os sinais da palavra confirmam que a palavra é verdadeira, a rainha de Sabá, né? Demonstrar o poder de Deus é pregar o evangelho. Falou o Senhor apenas a Moisés, 30, 11, 53, parágrafo 6. São essas mensagens. Depois vamos dando pausa aí e dá pra... Então, deixa eu voltar no 2 aqui para nós encerrarmos. Mas
Nós não podemos receber mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Eu ia fazer um comentário aqui, mas deixa nós avançarmos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Graças a Deus. Olha que Paulo está dizendo à igreja de Corinto, nós temos a mente de Cristo. Ele vai falar isso aos Colossenses também, né? Mas tá mostrando a responsabilidade que eles tinham acerca da palavra que eles tinham recebido. Amém? Deus abençoe sua vida. Até o capítulo 3, se assim o Senhor nos permitir. Não está sendo da velocidade que eu gostaria, mas à medida que Deus for nos dando um tempo e nós nós temos uma prioridade que é o corpo local, né? Então, os afazeres do corpo local é nossa prioridade, os irmãos aqui da igreja local é nossa prioridade. Então, sempre que sobrar um espaço, né, nem que seja de madrugada, alguma coisa assim, nós vamos adiantando os capítulos. A minha intenção era terminar, né, da virada do ano, mas se não der, Deus vai nos ajudar de alguma forma. Deus abençoe, amados, a todos. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe.